Muito boa tarde, estamos começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil. Muito obrigada por sua companhia. Gente, essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui é da Praça São Pedro, no Vaticano. Agora, em torno de 5h53 da tarde, 24 graus de temperatura, sol lindo, brilhando por lá. E a gente começa com essa imagem porque ontem foi a primeira missa do Papa Leão XIV, iniciando o seu pontificado, inclusive com toda a cerimônia oficial, com a entrega inclusive do anel. Enfim, a gente sempre está acompanhando, né, o que ocorre por lá. Afinal de contas, inicia-se mais um novo momento para nós católicos. Praça lotada, como de costume. Muito bem. E a gente começa o programa hoje falando de saúde, alimentação. Sabe quem eu vou receber aqui no estúdio? Um especialista em imunidade. Sabia disso? Sabia que tem médico que se especializa nisso? Inclusive, dá uma olhada nas delícias que a gente tem aqui. Esse daqui, gente, é 1% dos alimentos que vão melhorar a sua imunidade, tá? 1%. Daqui a pouquinho a gente vai entender como esses alimentos eles devem ser preparados, por exemplo, e qual a frequência de consumo deles. Será que é todo dia? Será que é uma vez por semana? A gente vai entender com essa especialista. Combinado? E tem um alerta importante hoje também. A gente vai falar sobre as doenças do coração. As doenças do coração estão entre as que mais matam mulheres no Brasil. Até mais do que todos os cânceres juntos. Vocês sabiam disso? Mesmo assim, os sinais ainda são pouco conhecidos. E eles podem ser um pouco diferentes entre homens e mulheres. A gente ouve muito falar, porque o irmão da fulana teve um ataque cardíaco e morreu. O pai da fulana teve ali um problema no coração. O marido e a mulher. Os sinais podem ser diferentes, muitas vezes são. A gente vai entender que sinais são esses. Como o seu coração pode te indicar que não tá legal, que não tá com saúde de verdade. E por que as mulheres chegam cada vez mais tarde no hospital? Você sabia disso? Daqui a pouquinho a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E eu já quero que você me mande já uma resposta sobre essa pergunta. Será que você cuida do seu coração como você deveria? Ou você vai lá marcar consulta para o marido, para o filho, para o vizinho, para o papagaio, para o cachorro e para você não? Você já foi no cardiologista? Você, mulher que está me assistindo? Manda mensagem aqui para mim. Responda essa questão. 419-8793-6281. A gente está esperando a tua mensagem, tá? A tua participação. E agora a gente vai começar, claro, passeando pelo Brasil. A obra Evangelizar segue transformando solidariedade e esperança para as pessoas. No quê? Na forma de alimento. Os alimentos arrecadados no especial Compromisso de Amor, eles já estão sendo entregues já há 2 semanas. E hoje você acompanha mais um momento emocionante da doação de pelo menos 2 toneladas na Pastoral da Criança, aqui em Curitiba. Vamos ver? A ação aqueceu corações no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A paróquia Nossa Senhora Aparecida se tornou palco de uma emocionante demonstração de solidariedade. A Pastoral da Criança, com seu olhar atento às necessidades da comunidade, recebeu uma doação de 2 toneladas de alimentos, fruto do especial Compromisso de Amor 2025 da obra Evangelizar. Hoje, para elas, é um momento especial. É onde muitas delas, às vezes, é o alimento que elas esperam o mês inteiro. Então, é satisfatório podermos contar com a Evangelizar. Essa obra que tanto nos ajuda, que tanto nos fortalece. Camila Oliveira recebeu o alimento com um sincero agradecimento. Estou agradecendo pela cesta básica que me ajudou muito bastante. Para Jéssica, a ação representa um apoio fundamental que chega em boa hora. Tenho 2 filhos, uma de 5 anos e um de 1 ano e 8 meses. Para mim é muito gratificante receber esse alimento, eu recebo com muito carinho. Já recebi uma vez, estou recebendo de novo e isso ajuda muito em casa. Um testemunho particularmente tocante veio da Hélia Marian, que há 3 anos deixou a Venezuela em busca de um novo lar. Atendida pela Pastoral da Criança, Hélia, mãe de 5 filhos,
transbordava de gratidão. É uma bênção de Deus. Estou muito agradecida. Sempre fico feliz de ver meu armário com comida. Quando ele está vazio, fico muito triste, porque sei que tenho 5 filhos para alimentar. Que Deus siga multiplicando bênçãos para que mais pessoas sejam ajudadas. Pela 5ª vez, o compromisso de amor idealizado pelo padre Reginaldo Manzotti comprova sua força transformadora. Cada entrega é uma emoção diferente. É a consolidação de todo o gesto concreto de solidariedade, amor ao próximo, empatia, que a gente vivencia dia a dia com o nosso trabalho. É tão importante para a gente fazer parte de tudo isso e a gente só tem que agradecer, né, e cada vez mais torcer para que essa parceria dê sempre bons frutos, como esse que a gente vivenciou hoje aqui, a emoção desse dia de hoje. A parceria entre a Pastoral da Criança e a obra Evangelizar, impulsionada pelo compromisso de amor, reafirma que juntos é possível construir um futuro mais justo e fraterno, onde a esperança se renova a cada cesta entregue e a gratidão floresce em cada sorriso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. É preciso. Tá aí, você sabe como você pode ajudar também. Você também pode fazer parte dessa corrente. Toda doação que você faz pra gente se transforma em alimento para quem mais precisa. Então você que está nos assistindo agora, que deseja entender mais como funciona esse trabalho, é só entrar em contato conosco. Nossos números estão aqui embaixo para que você possa ligar, para que você possa já tirar essas dúvidas mesmo. Porque quando a gente, de repente, quer ajudar uma instituição, a gente tem dúvidas e essas dúvidas serão sanadas por quem vai te atender. E aí sim você vai perceber o quanto é importante, porque a fome, gente, não é só em dezembro, não é só no Natal, não é só na Páscoa. A fome, ela bate na porta das pessoas todos os dias. Então tá aqui o nosso pedido de ajuda e, claro, não vamos soltar a mão de quem está passando necessidade nunca. E a gente pede a sua mão junto com a nossa, combinado? Muito bem. Você sabe que as mudanças de estação, elas vão mexendo com o nosso corpo. Você já percebeu isso, né? Você, adulto, já sofre. Quem tem criança, então, nem se fala. E os idosos, hein? O que dizer de quem está vivendo aí a melhor idade e está sofrendo com gripe, com resfriado, e vive doente, e vive, é sinusite, é isso, é aquilo. Pois é, imunidade lá no pé. Mas a Roberta Coelho, que é nutricionista, está aqui. A gente vai conversar com ela exatamente sobre esse assunto para a gente poder melhorar a vida de todo mundo que está aí do outro lado. Inclusive, vocês viram as frutas e as verduras que a gente mostrou ali no comecinho do programa? Então, daqui a pouco a gente vai para lá para você entender qual a função de cada uma delas. E olha, tão bonitas, hein? As meninas escolheram a dedo ali, ó. Lindas, lindas. Muito bem, Roberta, boa tarde, bem-vinda. Para a gente começar esse papo, eu queria entender o que é a imunidade, afinal de contas. Boa tarde, Carla. Obrigada pelo convite. A imunidade é o que vai fazer a gente combater os patógenos, né, as doenças. Então, nós produzimos imunidade, mas nós precisamos também de alimentos, né, de fontes que auxiliem numa produção maior. Nós nascemos já com a imunidade inata, que seria a pele, a mucosa, glóbulos brancos, aí, neutrófilos e macrófagos. Isso a gente nasce já com ela. E aí nós temos também a imunidade adquirida. A imunidade adquirida é aquela ao longo da vida. Então, por exemplo, eu tive H1N1. Hoje a cepa que nós temos, que está pegando várias pessoas aí, é a H5N1. Eu tive H1N1, eu não pego mais H1N1, mas a H5N1 eu pego. Então, a imunidade adquirida, ela vem a partir do momento que eu tenho contato com esse patógeno, né? E aí eu tenho que produzir essa imunidade anticorpos, exatamente. E aí o meu corpo ele já memoriza. Não, este já apareceu aqui, não vai aparecer mais. Com esse daqui eu já sei combater, né? Então eu tô com uma gripe, peguei um resfriado. Nunca vai ser o mesmo vírus ou a mesma bactéria. Por isso que existem tantos antibióticos, né? E, infelizmente, o uso exagerado de antibióticos há muito tempo, sem receita, fez com que nós ficássemos até mesmo resistentes a algumas doenças, porque
os antibióticos já não faziam efeito. E aí é muito importante, quando eu falo de antibiótico, eu falar de intestino. É uma coisa que eu amo, né? Eu sou formada em modulação intestinal, sou apaixonada por intestino. E 70% da nossa imunidade é produzida no intestino. Eita, então, minha gente, é o seguinte. Você que vive brigando com o intestino. Ele briga com você e você briga com ele. Aquela briga quase que eterna, né? Atenção nessa entrevista, porque você é especialista em intestino, você vai poder ajudar muita gente que está de olho aqui no programa. Porque, assim, eu não conheço uma mulher que tenha um intestino perfeito, que seja alinhado, que esteja sempre bem. Ou ele está muito preso, ou ele está muito solto. Sempre tem uma questão. Então, se você está nessa fila aí, junto com a maioria das mulheres, presta atenção. Isso é até uma pauta para um programa, porque Né? é um assunto muito abrangente. Hoje a gente fala até em transplantes de fezes, né? Então, assim, o que acontece? O teu intestino, ele tem que estar saudável, né? Depois nós vamos falar sobre as frutas, para absorver esses nutrientes. Então, esses nutrientes, eles são absorvidos parte no estômago e a grande maioria no intestino. Como diria Hipócrates, o pai da medicina, todas as doenças têm início no intestino. Então, se eu não tenho um intestino funcionante, eu não vou ter absorção desses nutrientes e, consequentemente, vou baixar minha imunidade. Inclusive, muitos casos de câncer estão relacionados ao intestino. Existe hoje o estudo de intestino-cérebro, o eixo, né? Intestino-cérebro. Dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Sim, é o nosso segundo cérebro, assim como a nossa panturrilha é o nosso segundo coração, né? E hoje também estão fazendo muita correlação com a pele, né? Então, eu preciso ter um intestino, como que ele funciona? São vilosidades, tá? Microvelocidades. Elas têm que estar unidas, e aí é como se a gente grampeasse aqui, que a gente chama de tight junction. Se isso daqui estiver aberto, a gente chama de tríplice garçada. Ai, meu Deus. Por quê? Aí já é ruim. O que está no intestino, você concorda comigo que é algo que meu organismo não precisa mais? Está na hora dele ir embora? Sim. Aí ele vem aqui, eu reabsorvo. Vem aqui, eu reabsorvo. Vem aqui, eu reabsorvo. Então, eu estou reabsorvendo toxinas para o meu organismo por conta de uma permeabilidade seletiva alterada. Como que eu arrumo isso? Com probiótico, com prebiótico? Depende. A gente tem que estudar cada paciente na sua individualidade bioquímica. Mas a partir do momento que eu tenho essa permeabilidade seletiva alterada, eu vou ter uma absorção alterada desses nutrientes e aí eu posso vir a desenvolver várias doenças, né? Porque eu vou estar correlacionando isso à imunidade. E hoje em dia você falou das mulheres, mas não são só as mulheres, né? Eu até comento isso com os meus pacientes, que o termo enfesado nunca fez tanto sentido. O que significa esse termo enfesado? Você sabe? Vocês aí de casa? Querem compartilhar com a gente? Me diga, o que é? Enfesada é uma pessoa que não vai no intestino, no banheiro, que o intestino não funciona, né? Então, hoje nós temos uma alimentação que as pessoas desembalam muito mais, né? Então, a gente sempre fala, desembale menos e descasque mais, né? E algumas até a gente nem descasca para aproveitar justamente a casca, porque tem fibra que vai ajudar também no intestino. Então, hoje as pessoas estarem enfesadas significa que o intestino delas não funciona. O intestino que não funciona, eu falei contigo, eixo intestino-cérebro. Essa pessoa vai ter depressão, vai ficar irritada, mal-humorada, com a imunidade baixa. Então, existem várias coisas. É um assunto muito amplo e muito lindo e gostoso de estudar, porque o intestino é o nosso segundo cérebro e nós temos que olhar para ele de uma forma dando mais importância a ele, né? Roberta, me diz uma coisa. A internet ela é cheia de grandes professores, né? Vamos colocar aspas aí nesses professores, que falam sobre isso, falam sobre aquilo. Eu digo que na internet você tem ali um capítulo enorme de sabedores de tudo que não sabem nada. Uma vez eu ouvi falar que, você vai me dizer se é verdade ou não, eu ouvi falar que quem não toma água, o organismo acaba absorvendo água do
das próprias fezes. É verdade isso? Sim, nós precisamos de aproximadamente 9 litros de água por dia. Então, a nossa vesícula vai produzir uma quantidade, o nosso pâncreas vai produzir uma outra quantidade e o nosso intestino também produz. E isso tudo dá 7 litros. Por isso que a gente recomenda tomar 2 litros de água por dia, que 9 litros seria o ideal para funcionar. Caso a gente não faça a ingestão e a gente tenha essa permeabilidade, aí, porque o que faz também o intestino funcionar bem? Uma boa alimentação. Se eu não tenho uma boa alimentação, ele vai ficar lá com a tripa esgarçada, como eu te disse. E vai absorver, inclusive, essas águas com as toxinas, causando diversas doenças. Então, gente, a gente está literalmente sendo nutrido pela água do cocô. É exatamente essa a frase. Vocês estão entendendo? Você fica aqui comigo, Roberta, que tem muita coisa boa pra gente aprender ainda com ela. Agora a gente vai conversar com a Paty, porque a gente precisa falar também do nosso açúcar no sangue. Olha só. É verdade, Carla. Muito boa tarde, minha querida. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, quando a glicose está desregulada, você sente cansaço, tontura, sede excessiva, idas aí repentinas ao banheiro. Cuidado, hein? Para urinar, tá? Esses são sintomas, então, do diabetes. Você sabia que o diabetes pode afetar a nossa saúde de forma terrivelmente silenciosa? Esse cansaço extremo que você anda sentindo, né? A visão meio turva, sede fora do normal, são sinais de alerta. E esses podem ser sinais de que a sua glicose está desregulada. E quando isso acontece, o risco do diabetes só aumenta. É um perigo, né? Ele pode trazer consequências graves, como os problemas neurológicos, cardiovasculares, perda da visão, olha, é muito sério, hein? E até mesmo a amputação de membros. Mas sabe como melhorar? Aqui, ó, a resposta é o Glicotrate, a cápsula natural que combate o excesso de açúcar no sangue. Ele age diretamente no pâncreas e ainda ajuda a processar os carboidratos da alimentação de forma saudável. E o melhor, você não precisa esperar os sintomas aparecerem para você agir. Já pode começar a tomar hoje mesmo, né? Inclusive ganhar mais energia, disposição e qualidade de vida. Lembrando, gente, que um frasco do Glicotrate rende 4 meses de tratamento. Então, ligue já, peça o seu pelo 0800 555 5123. Seu pedido será realizado hoje, ó. Oportunidade inédita, gente. Aqui, ó. Preço de custo no kit. Você vai receber o kit completo a preço de custo a partir de agora. Vai ganhar um medidor de glicose digital para você acompanhar diariamente a eficácia do produto e, claro, conferir a glicose no sangue. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil, para Curitiba e região. Pedindo agora, recebe ainda hoje. Garanta já a cápsula inimiga do açúcar. Mas, ó, somente os 30 primeiros que ligarem, então sejam rápidos. 0800 555 5123. Volto contigo, Carla. Obrigada. Valeu, Paty. Obrigada. Bem, Roberta, para a gente continuar nosso papo aqui sobre a absorção da água no nosso corpo, tem muita gente que acaba não lembrando de tomar água. A gente já vem falando disso há muito tempo. A gente, inclusive, recebe médicos aqui que falam, olha, metade dos problemas de memória, a pessoa chega surtada no hospital, principalmente os idosos, né? Ele não reconhece mais ninguém, acho que está com alguma doença muito séria, né? Alguma questão neurológica. É tudo falta de água. Sim, meus amigos, a água precisa estar presente. Como que a gente faz isso? Porque as pessoas, elas acham que, eu vou tomar um suco, eu já estou substituindo a água. Isso é uma questão que eu trato muito com os meus pacientes, porque eu atendo bastante pacientes que querem perder peso, né? Ou então pacientes até que tenham diabetes, a gente tem que ver o índice glicêmico desses alimentos que o paciente vai estar ingerindo. Mas, se eu fizer um suco de laranja, quantas laranjas eu vou precisar? Pelo menos umas 4. Umas 4, pelo menos, né? Então, olha a quantidade de calorias. E não é água. A gente precisa de água, né? As pessoas fazem aí um cálculo por quilograma de peso, mas eu não costumo trabalhar assim. Eu começo ali com 2 litros e vou indo até os 3, gradativamente. Geralmente, eu sou pós-graduada em fitoterapia, então eu passo medicamentos fitoterápicos para os pacientes. E aí, o que eu falo para eles? Geralmente, cada dose lá são 2 cápsulas, porque eu coloco coisas a mais e não dá para ser só numa cápsula. Então, são 2 cápsulas, um copo para cada cápsula de manhã e um copo para cada cápsula à noite. Já são 4 copos.
Porque tem pacientes que chegam para mim e falam que tomaram 200 ml de água. E aí eu sempre digo, você dá refrigerante para sua plantinha? Não, você dá água. E por que você toma refrigerante ou sucos artificiais, enfim, né, esses... Chás artificiais também, né? Sim, e hoje a gente vê uma coisa, Carla, que é muito ruim, porque as pessoas acreditam que os sucos naturais são realmente naturais. Se você fizer um suco de laranja na sua casa, hoje, e for beber daqui 2 dias, ele já vai estar mais azedo, amargo. Não, vai virar quase que um refrigerante. Oxida, né? Oxida. Exatamente. E esses sucos de laranja que a gente encontra, são naturais, totalmente natural, que ficam lá na prateleira do supermercado um tempão. Então, será que eles são realmente naturais? Então, o suco e nem mesmo o chá substituem a água. E é muito importante para os rins, né? Para não ter aí uma formação de cálculo renal. Então, a gente tem que tomar água. Suco não, pode tomar suco, né? Mas aí vai ter esse aumento calórico. Suco de pacotinho, eu costumo dizer que é açúcar colorido com sabor. De jeito nenhum. Aí, olha, essas dicas todas, você fica aqui comigo, porque daqui a pouco a gente vai conversar com ela, a gente vai naquela mesa deliciosa que tá ali nos aguardando, depois do intervalo, tá? Combinado assim? Claro. Maravilha, voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente está de volta com a imagem da Thaís Lopes. A Thaís é fundadora do Instituto Mães Negras do Brasil. A Thaís é uma ativista e líder do movimento pela valorização da maternidade negra. O Instituto foi criado para apoiar e empoderar mães negras em situação de vulnerabilidade social. Tá aí. A Thaís também colocando o seu nome nesse mundão, né? A gente fala aí de pessoas que fazem mudanças, né, nos seus ambientes, nas suas comunidades, nas suas cidades. E a gente mostra a cara dessas pessoas para vocês também terem esse conhecimento. Que é importante a gente trabalhar na nossa comunidade para alcançar o mundo, não é verdade? Agora a gente vai primeiro, vamos fazer o seguinte, tem interação aqui sobre o assunto anterior que a gente estava falando, sobre se alimentar direito, se alimentar bem, o que comer, afinal de contas, a imunidade, ela precisa estar lá em cima pra gente não ficar doente, né? Vamos ver. Maria das Graças, beijo minha querida. Oi Carla, boa tarde a toda a equipe do A Vida Não Para. Eu gosto sim, viu, de me cuidar, gosto muito de ter uma alimentação saudável. É isso aí, Maria das Graças, importante. A próxima interação, Ita, querida, um beijo aqui no Ceará. Uma pessoa enfesada é uma pessoa irritada, é isso aí, ó. O enfesado, a enfesada que a gente estava falando agora. É aquele irritado, mal-humorado que o nome já diz tudo, né, gente? Não vai no banheiro de jeito nenhum, não consegue. Tá tudo trancado ali, a pessoa enfesada. Gente, agora é o seguinte, esse assunto a gente vai ainda andar por ele durante o programa, tá? A gente vai falar sobre essas maravilhas que estão aqui na nossa mesa também daqui a pouquinho, tá? Você fica aí, que você vai descobrir juntinho comigo o que cada um desses ingredientes aqui pode fazer pelo seu corpo. E agora nós vamos para o nosso Minuto Itaipu de hoje, porque a gente vai entender que a Itaipu não é só uma geradora e administradora de energia, não, viu, gente? Ela promove seminários para falar sobre a gestão da inclusão de informações importantes para a vida das pessoas. E um desses discursos foi sobre assédio e discriminação. O Odilon Araújo traz mais informações. Olá, Carla Lima, estou chegando aqui ao A Vida Não Para trazer para vocês o Minuto Itaipu. O diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando De Lázari, participou do 25º Seminário Ética na Gestão, promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, em Brasília. O evento discutiu a prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação. De Lázari compartilhou experiências da Itaipu, destacando a relação diplomática com o Paraguai e a necessidade de consenso em todas as ações. Ele também mencionou a cultura masculina predominante na empresa, mas destacou as conquistas nos últimos anos, como a criação de comitês de gênero e de combate ao assédio.
O evento contou com a participação de palestrantes e painelistas especialistas, incluindo a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana, e conselheiros da Comissão de Ética Pública. Carla Lima. Obrigada, Dilon. Muito bem, agora a gente vai falar do nosso coração. Eu abri o programa de hoje falando que as doenças do coração, elas matam mais mulheres no Brasil do que todos os tipos de câncer juntos. Aí muita gente ficou assim, nossa, mas será que é isso mesmo? É, minha gente. Os sinais de alerta, muitas vezes, eles não são sinais reais, né? A gente não percebe. Você, mulher no dia a dia, que está na correria do dia a dia, não percebe o que pode estar acontecendo aí com o seu coração, com a sua saúde cardíaca. Mas a doutora Viviana Lenk está aqui comigo, ela é cardiologista, intervencionista, ela é diretora da Sociedade Paranaense e Brasileira de Cardiologia e vai conversar com a gente para a gente entender isso. Bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Carla. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui falando de um tema assim tão importante, né, para a população. É muito importante mesmo. E eu queria que você me explicasse que tipo de sinal o nosso coração, o coração da mulher dá, que muitas vezes a gente imagina, não, se o meu marido teve um problema cardíaco, ele teve tais sinais, mas eu não tenho esse mesmo sinal, então eu tô tranquila? Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Primeiro que a gente não pode se comparar com os outros pacientes, né? Os pacientes são diferentes, mas especialmente como os homens, como você falou. É muito comum, o mais comum é quando, vamos falar da doença mais, que chama mais atenção, o infarto agudo do miocárdio, que é realmente a coisa mais grave. O infarto agudo do miocárdio, normalmente, ele dá sintomas como uma dor forte no peito, opressiva, tipo um peso, que pode irradiar para os braços, para o pescoço. Esse paciente geralmente tem sintomas associados como tontura, sudorese. Isso é o que acontece na maioria dos pacientes, especialmente na maioria absoluta dos homens, mas nas mulheres não. Claro que mulheres também podem ter infarto assim, dessa forma, desses sintomas. Mas as mulheres, muitas vezes, têm sintomas como a gente chama de atípicos, diferentes, né? As mulheres, às vezes, não sentem nada de dor. Elas sentem só uma ansiedade, ou então uma dor de estômago, ou então falta de ar, ou mesmo uma tontura. E muitas vezes esses sintomas, eles são até precedidos por alguns dias de insônia, por alguns dias de ansiedade, e a mulher não sabe o que está sentindo, porque não é típico, isso não chama atenção. E muitas vezes a mulher acaba colocando isso como culpa do trabalho, do excesso de preocupação, né? Ah, não, eu estou muito ansiosa, e acaba deixando passar ou perdendo a oportunidade de tratar na hora ideal. Isso é importante, viu, gente? Porque a gente se deparar com cada situação em que a mulher realmente ela chega muito tarde no hospital. Eu acho que isso é um dos maiores problemas, né, doutora? A mulher, ela procura, quando ela vai procurar ajuda, na questão cardíaca mesmo, chega tarde às vezes, né? Isso. E isso, inclusive, Carla, é um dos fatores que contribui para a maior mortalidade das mulheres no infarto. As mulheres morrem mais no infarto. Então, quando a gente compara grupos semelhantes, homens e mulheres, mas com a mesma idade, com os mesmos fatores de risco, as mulheres com infarto morrem mais do que aquele grupo parecido em homens. Então isso é muito significativo e a gente estuda muito sobre isso. E o porquê que isso acontece? Isso acontece principalmente porque a mulher chega tarde no hospital. Ela não reconhece os seus sintomas, né? E ela chega tarde para fazer o diagnóstico. E muitas vezes, quando ela chega no hospital, até com esses sintomas, muitas vezes não são sintomas importantes, ela não está, entre aspas, passando mal. Muitas vezes, infelizmente, esses sintomas não são valorizados nem pelo profissional da saúde e acaba sendo liberada e depois volta mais tarde já ou fica ali, atrasa o início do tratamento para o infarto. O tratamento do infarto é muito claro. Acho que vale a pena, Carla, explicar que o infarto agudo do miocárdio, ele acontece por uma oclusão, por um entupimento de uma das artérias do coração.
Normalmente, esse entupimento, essa oclusão desta artéria, acontece por depósito de gorduras, né? Que vai entupindo a artéria até fechar totalmente, impedindo de passar o sangue para aquela região do coração. Consequentemente, não chegando até aquele local o sangue com oxigênio, aquelas células morrem. É claro que infarto pode acontecer isso. Normalmente a gente não costuma falar muito, mas infarto não é só do coração. Nós estamos falando agora de infarto do miocárdio, ou seja, infarto do coração, quando uma artéria do coração fecha. Mas artérias da perna pode fechar também, fazendo uma isquemia na perna, pode fazer um infarto no intestino, pode fazer um infarto cerebral, um derrame, um acidente vascular cerebral, um infarto renal, e todos eles podem ter as mesmas causas, ou seja, normalmente a maior parte das vezes a causa do infarto é por depósito de gordura. Mas aí também tem uma diferença. As mulheres também infartam sem obstrução nas artérias do coração. Veja só, para dificultar ainda mais. Mulheres que chegam com infarto, quando vão fazer um cateterismo, que é o exame que mostra exatamente aonde que está acontecendo a obstrução, pode acontecer de não ter nenhuma obstrução angiográfica, ou seja, aquelas que eu, como hemodinamicista, quando faço um cateterismo, não encontro nenhuma obstrução angiográfica, ou seja, nas artérias de maior calibre. E por quê? E essa aí é uma outra diferença entre os homens e as mulheres. As mulheres têm mais doença de microcirculação. Então, as artérias do coração são 3 principais. Elas são artérias grandes, onde a gente, quando tem obstrução, pode fazer uma ponte de safena ou uma angioplastia, implantar stent, né? Mas as artérias, elas se transformam em pequenas artérias, em microcirculação, para levar o sangue para o músculo do coração. O que acontece com essas microcirculações? A doença está ali. E ali o tratamento é com remédio. Mas eu acho que, com certeza, você tem. Não é cirúrgico nesse caso. Daí eu acho que a gente tem que falar do porquê que acontece infarto, tanto em homens quanto em mulheres, né? Claro que o nosso foco aqui são as mulheres, mas vale a pena a gente dizer que a doença do coração, para a doença do coração, existem fatores de risco, sabe, cara? Ó, chegou aqui interação contigo, vamos ver. Helena Marins, querida, boa tarde. Boa tarde, Carla. Tenho arritmia cardíaca, faço o tratamento há 15 anos. O frio me faz mal. Adoro o seu programa, ótima semana. Para você também, Helena, um beijo. Quem mais está aqui com a gente? Silvana Denardi. Silvana, um beijo, minha querida. Oi, Carla, tudo bem? Eu já fui no cardiologista por causa de um pico de pressão alta. Mas graças a Deus não era nada do coração, era só estresse mesmo, né? Temos que nos cuidar, porque é muito importante, né? Abraços, amo seu programa. Beijo, Silvana. Então, temos 2 situações aqui, né? A Helena, que tem essas arritmia, né? Que ela comentou, e o frio, ela falou que faz mal para ela. Olha, realmente a temperatura pode até aumentar o número de problemas no coração, né? Tanto o inverno, né? Por isso que a gente, inclusive, recomenda que o exercício físico, que as caminhadas, os exercícios ao ar livre são tão importantes, mas que no inverno mesmo, ou você vai bem aquecida, né? Ou você faz num ambiente mais fechado, porque o frio pode realmente causar angina, dor no peito. Mas em relação à arritmia, as mulheres são mais propensas à arritmia, sabe? E quando uma mulher tem arritmia e um homem tem arritmia, com os mesmos fatores de risco, vamos dizer, são 2 diabéticos, 2 tabagistas, e os 2 têm arritmias, qual que tem a maior chance de ter complicação? As mulheres. Eita! Mulher sempre tá sorteada nesse mundão, né, gente? É como dizia a Rita Lee, né? Mulher é bicho esquisito, né? É bicho esquisito, exatamente, doutora. Pois é. Mas vale a pena a gente dizer que os fatores de risco é que levam as mulheres e os homens, mas muito mais as mulheres, a ter problemas do coração. Por quê? Porque os fatores de risco mais conhecidos, convencionais, como a gente chama, que é o tabagismo, o diabetes, a hipertensão, a obesidade, todos esses fatores, a parte genética, né? Claro, familiar, história familiar, todos esses fatores de risco, eles acometem homens e mulheres. Contudo, quando uma mulher fuma, ela tem muito mais chance de ter infarto do que um homem que fuma com a mesma idade. A mulher que é diabética e o homem que é diabético, a mulher tem muito mais chance de desenvolver infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, por causa do seu diabetes, do que o homem. Então, veja bem, os fatores de risco para as mulheres são muito mais pesados, são muito mais importantes.
E ainda tem a segunda pessoa que nos falou ali, eu agradeço Silvana. inclusive a Silvana pela sua fala. Realmente é muito comum as mulheres terem ansiedade ou mesmo depressão e acabarem indo para o cardiologista. Que bom, é isso que tem que ser feito para ser analisado. Mas a gente tem que lembrar também que esses fatores de risco, como depressão, ansiedade, violência doméstica. Sabia que violência doméstica é fator de risco para a doença do coração? Meu Deus. Mulheres que sofrem que sofrem violência doméstica, infelizmente, as mulheres de 15 a 70% das mulheres sofrem violência doméstica pelo seu parceiro íntimo. E dessas mulheres, elas têm muito mais chance de desenvolver doenças do coração por causa de liberação de hormônios e doença daí da microcirculação do que as mulheres que não sofrem violência. Meu Deus, tem mais uma interação aqui, vamos lá. Vamos lá, que é assim que a gente gosta. Jaque, querida, beijo, querida, bem-vinda. Gostaria de saber se há possibilidade de eu estar com problema no coração. Fiz um ecocardiograma 2 anos atrás e estava tudo bem. Se ela fez um ecocardiograma é porque algo ela sentiu naquela época, né? Uma doença cardíaca, no caso aqui da Jaque, ela pode, se não tratada lá atrás, em quanto tempo ela pode avançar ou pode piorar? Bom, é claro que depende de qual doença, mas, por exemplo, uma hipertensão, se não está controlada, com o tempo, essa pressão alta é um fator de risco importante para entupir artérias e levar ao infarto, mas também é um fator de risco para insuficiência cardíaca, para deixar o coração fraco. E a gente fica mais cansada. Mais cansada. Coração fraco, coração dilatado, ou às vezes o coração, pela própria hipertensão, ele é um coração mais musculoso, ele não faz o seu trabalho adequadamente de bater, apertar para sair todo o sangue, depois dilatar, ele não consegue mais fazer isso de forma adequada por causa da pressão. E daí, consequentemente, a paciente sente falta de ar, cansaço, arritmias cardíacas, né? Então, veja, o ecocardiograma é um exame fundamental na avaliação do coração, mas ele estando normal não afasta outras doenças, porque ele avalia, o ecocardiograma avalia basicamente a função do coração, que é importantíssima, né? Saber quanto porcento que ele está trabalhando, o tamanho do coração, porque em algumas doenças o coração dilata, e especialmente as válvulas do coração, né? Que tanto as moléstias reumáticas, as doenças reumáticas, que é muito comum aqui no nosso país, mas especialmente as doenças congênitas, né? Que pode nascer com alguma alteração, o ecocardiograma é o exame de escolha para isso. Contudo, pode acontecer doenças das artérias do coração, ou seja, está entupida uma artéria do coração, não infartou ainda, não sofreu ainda a falta de oxigênio nesse músculo e o coração está normal. Meu Deus, gente, quer dizer, então nem sempre o ecocardiograma vai revelar se vai ter um problemão, um probleminha, um problemaço. Você tá entendendo? Você vai ter que ir mais a fundo, vai ter que fazer outros exames para saber se você tá livre do problema realmente, tá? Então, dicas aí para todo mundo e assim, insistam. Né? A doutora acabou de dizer, tem muito médico que você chega lá, ele faz um eco, né? E aí tá tudo bem, tá tudo certo, libera, vai para casa, você tá lá infartada e nem sabe, não é verdade? Tem mais uma interação, doutora, tá sucesso hoje aqui, hein? Vamos lá, Tânia Mara, boa tarde. Carla, tenho 54 anos e procuro ir sempre ao cardiologista, é muito importante para qualquer idade. Hoje em dia com tantos infartos, né? Eu mesma já senti muito cansaço, palpitação, hoje procuro cuidar mais da alimentação para me manter mais saudável. Essa questão do cansaço, a gente atribui a inúmeros problemas. São os filhos, são a família, o trabalho, o estudo. Você vai não estou culpando, conseguindo fazer exercício físico, né? adequadamente. Exatamente. Você vai né? achando culpados, né? Muitos culpados. Só que daí você pode sim estar com um problema muito sério do coração. E daí é essa mulher que vai entrar na estatística da que chega tarde no hospital e da que morre lá. Parabéns a Tânia, né, que está fazendo acompanhamento e eu fico muito contente, mas aqui com a idade da Tânia e a conversa que ela teve conosco aqui, vale a pena a gente lembrar de uma coisa, a menopausa. Porque a menopausa é uma fase do ciclo de vida da mulher
que todas nós vamos passar, ou já passamos, que é uma fase de uma mudança hormonal muito importante, né? A gente, para resumir, assim, para ficar bem mais fácil, a gente como mulher, nós temos hormônios que nos protegem das doenças do coração. Hormônios bons, os hormônios femininos, eles protegem, eles diminuem a chance de entupir as artérias. Adivinha o que acontece quando a gente entra na menopausa? Esses hormônios vão embora. Ou seja, a gente nos abandonam. A gente sente muito essa falta, em vários aspectos, né? A gente ganha peso, a gente fica mais ansiosa, a gente não consegue dormir direito, a gente fica mais agitada, agressiva muitas vezes. Tudo isso por falta de alguns hormônios. E a falta desses hormônios femininos acabam fazendo com que na menopausa a mulher tenha muito mais risco a doenças do coração. Ela se iguala aos homens, porque os homens realmente têm mais risco de doença do coração nas fases antes da menopausa, quando comparado à mulher. Mas a mulher, quando entra na menopausa, ela perde esse efeito protetor. Então, ela tem um risco muito maior. E, normalmente, a mulher com 60 anos, ou seja, 50, 55, 60 anos, ou seja, a mulher que já entrou na menopausa, ela tem muito mais aqueles fatores de risco que a gente falou, do que os homens. Então, quando ela infarta, com mais fatores de risco, o infarto dela é mais grave. Gente, isso é sério, sério, sério. Viviana, só tenho a te agradecer. Muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Eu acho que você foi muito pontual em absolutamente tudo. E você tem que voltar, porque você percebeu aqui, né? Muitas consultas aqui, inclusive, no programa hoje, né? Vale muito a pena ainda dizer uma coisa que vale a pena talvez fazer um programa sobre isso, Ana. Você vai voltar talvez aqui. Com uma ginecologista, obstetra junto, porque é importante falar uma coisa que até um tempo atrás não era falado nem pelos próprios médicos, sabe? Hoje a gente tem tentado falar bastante sobre isso, que é sobre os fatores de risco da mulher, que são próprios da mulher, como ovário policístico, menarca precoce, ou seja, a mulher que menstruou muito cedo, a mulher que teve eclâmpsia ou hipertensão na gestação. Esses fatores parece assim, não, terminou minha gestação, diabetes na gestação, eu tive diabetes na gestação, mas isso foi 20 anos atrás, não tenho mais nada. Não, a gestação, ela é considerada um tempo tão importante, porque o que aconteceu na gestação se manifesta lá na frente com mais de 10 a 15 vezes chance da mulher ter doença do coração quando ela teve um desses fatores de risco lá na gestação. Então, ou seja, quer dizer, a gestação ela vai marcar a vida para sempre. Vai marcar a vida. Então, a mulher que teve bebê de parto prematuro, teve eclâmpsia, teve um descolamento de placenta, ela já tem maior chance de ter doença cardiovascular no futuro. Então está intimada. Vai voltar aqui sim pra gente botar em prática esses assuntos importantes. Doutora, muitíssimo obrigada, viu? Para você que está nos assistindo em casa, agora a gente vai falar da saúde dos nossos olhos, né? Que também merecem atenção, e a Vanessa traz um recadinho. Vision X. Esse aqui do X bem grandão, gente, que eu falo para vocês todos os dias. Para quem que é o Vision X? Para você que percebeu que a visão está ficando fraca ao longo do tempo, está ficando cansada, está ardendo demais, o olho está coçando demais, fica vermelho, dor de cabeça no final do dia, com enjoo, você sabe que é de tanto ter ficado forçando a vista, ou você já tem alguém em casa com um problema mais sério, como uma catarata ou um glaucoma, sabe como é muito difícil, né? Então, você precisa do Vision X, por quê? Porque o Vision X é 100% natural, não tem contraindicações, e você vai tomar uma cápsula por dia, aí de dentro da sua casa, uma cápsula por dia, e ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, repondo elementos importantes para a boa saúde da visão que a gente deixa de absorver ao longo do tempo, né? Então, faz o seguinte, ó, liga agora 0800 777 0190. Você está em dúvida? Fica se perguntando, será que vai funcionar para mim? Vai me ajudar? Eu trouxe aqui pessoas que estavam em casa como você, na dúvida se ligavam ou não, e fizeram questão de vir aqui contar o resultado com o Vision X, e você vai acompanhar mais um caso de sucesso agora, veja lá. É o X buzinário. Esse Vision X, bem bom mesmo. É um suplemento natural, então poderia tomar sem medo, estou se sentindo muito melhor. Carmelinda Franchini Buzinaro. Escorria muita água assim, ela ardia, ficava limpando direto e mandei meu marido comprar e estou bem melhor.
Olha que beleza! Você também precisa do Vision X. 0800 777 0190. Promoção para você. Se você ligar nos próximos 5 minutinhos, é metade do preço e um super presente em parceria aqui com a TV Evangelizar. Mas tem que ligar agora, nos próximos 5 minutos, hein? 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Vanessa querida. Gente, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco a gente vai saber o que cada ingrediente que está aqui em cima dessa mesa pode fazer pela sua imunidade. Você já deixou de comer laranja, maçã, abobrinha, chuchu, tomate ou de repente maracujá, mamão? Minha amiga, você está deixando a tua imunidade pra lá. Então vamos trazer ela de volta, combinado? Eu volto já. E a gente está de volta com imagem de 4 estudantes da rede pública do Marajó, no Pará. Eles conquistaram, gente, o primeiro lugar na sétima edição do Desafio TAC. TAC é uma competição nacional que incentiva a inovação e o empreendedorismo entre jovens, num aplicativo criado para auxiliar o dia a dia de pessoas com transtorno do espectro autista. Esse foi o objetivo deles, foi o projeto deles e ganhou essa premiação. E o foco desse aplicativo que eles criaram é em crianças autistas. Não é demais? Fantástico, né? Que orgulho que a gente tem de vocês. Então, aqui, ó, mais histórias lindas com rostinhos. A gente mostra a história e os rostos, né, de pessoas que estão fazendo diferença nas suas comunidades, não só aqui no Brasil, mas fora daqui também. O ronco dos motores é a paixão pelas 2 rodas aí, claro. E curtir as belezas, as paisagens. De onde? De Araucária, região aqui pertinho de Curitiba. Marcaram um evento inédito na região metropolitana da cidade. Mais de 500 motociclistas percorreram roteiros lindíssimos, turísticos. E uma jornada que terminou com chave de ouro. Terminou lá na Igreja Centenária de São Miguel. Vamos ver? A cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, foi marcada por um espetáculo de 2 rodas. Centenas de motociclistas se reuniram no Parque Cachoeira para a largada do primeiro Mototour Araucária. Mais de 500 motos roncaram seus motores pelas estradas, dando início a um percurso de 82 quilômetros pelas rotas turísticas que molduram o município. Apenas 2 quilômetros sem asfalto. 98% asfaltado. Está vindo grupos de Curitiba, grupos de Campo Largo, de São José. Mostrar os nossos interiores, a nossa zona rural, o que nós temos de turismo rural na nossa cidade e realmente trazer essas belezas para que as pessoas, mesmo da cidade e de fora da cidade, conheçam esse evento. O trajeto planejado contemplou a Rota Sul, os caminhos de Guajuvira e a Rota das Represas, com destino final na histórica Igreja Centenária de São Miguel. Com um percurso de aproximadamente 3 horas, o Mototour foi mais do que um passeio. Foi uma imersão na cultura, fé e nas paisagens. O ronco dos motores se misturou com a calmaria do campo, celebrando a aventura, o amor pelas motos e a natureza. A chegada na Igreja Centenária de São Miguel prometia ser um momento de contemplação e história. O templo, com sua arquitetura singular e localização privilegiada ao lado da represa do Passaúna, carrega consigo a memória dos primeiros imigrantes poloneses que se estabeleceram na região em 1876. A amizade junto à moto traz a liberdade, a integração.
Ai, como é bom, né? Aproveitaram bem o domingão, né? O final de semana, aliás, né? Com bastante sol. Porque hoje, gente, já tá uma chuvarada aqui que vocês não têm uma noção. O tempo fechou de vez. Mas e aí? Quando o tempo fecha, fica mais frio, você sente muita cãibra? Sente, assim, dores musculares ou até mesmo espasmos musculares, seja assim no rosto, perto do olho? Calma que isso aí tem solução, né, Luquinhas? Tem sim, Carlinha, boa tarde para você. Excelente tarde para você que está em casa, a senhora, o senhor que está me assistindo. É importante a gente estar sempre atento aos sinais que o nosso corpo apresenta. O excesso de câimbras, espasmos musculares, aquela enxaqueca que ataca quando o tempo muda. Está muito quente, ataca a dor de cabeça. Está muito frio, dá enxaqueca. Isso aí pode ser um sinal de uma sinusite, tá, gente? Mas é importante cuidar também com o magnésio quelato. O magnésio quelato é aquele aliado da sua saúde. O magnésio é o famoso mineral da vida. Ele é excelente para guiar e comandar a melhor fixação de nutrientes, vitaminas no seu organismo, o que vai ser excelente para blindar o seu corpo, melhorar a questão da sua imunidade, aumentar ainda mais a proteção do seu organismo e também evitar que você sinta esses espasmos, essas câimbras em excesso e também reduzir a frequência dessas enxaquecas aí. É um excelente aliado. Ele age também com grande nutrição cerebral, ajuda você a melhorar a concentração, melhora a elasticidade dos neurônios. O magnésio é excelente para a sua saúde. Faz o seguinte, pega seu telefone, liga no 0800 591 8773 e pede já. Você vai levar para casa hoje com frete gratuito. Você não vai pagar entrega não, entrega é grátis para você. A ligação você já não paga, pode ligar do celular, não gasta os créditos, é 100% gratuita. Mas liga já para você garantir o magnésio quelato por menos da metade do preço. O restinho que falta pagar aí a gente dilui em algumas parcelas, no boleto, no carnezinho, para você não se preocupar com gastar dinheiro, nem ter que comprometer seu cartão de crédito. E ó, de quebra, ainda leva o nosso emagrecedor, seca-barriga e o massageador elétrico de presente. 2 presentes, o desconto, facilidade no pagamento, frete gratuito, não paga ligação e ainda ajuda a cuidar da sua saúde o nosso magnésio. Liga 0800 591 8773. Obrigada, Luquinhas. E já que o assunto é saúde, chega aqui. A Roberta já está pronta, posicionada. Porque vamos falar agora daquilo que vai melhorar, que vai nos ajudar, né, a melhorar a nossa imunidade. Falei pro pessoal, cortou a maçã, a primeira coisa que ela faz é ficar escurinha, mas ela tá deliciosa, tá? Isso é normal, É isso se super chama escurecimento enzimático. Ah, é? E isso acontece também com a banana. É uma reação de Maillard, né, que a gente chama de escurecimento enzimático. Então, a banana tá com um pretinho aqui, eu não vou comer. Não faz mal. É o escurecimento enzimático. E eu vou comer essa maravilha aqui sim, vai ser o lanchinho da tarde aí, né, gente? Agora me conta, a gente tem aqui chuchu, abobrinha, maçã, laranja, tomate, maracujá e mamão. Isso. Antes de eu começar a falar aqui sobre as propriedades de cada um, Carla, eu queria falar para ti, para todos que estão assistindo também, sobre xenobióticos, né? Xenobióticos? Xenobióticos, que nome estranho, que nome difícil, né? O que é isso? Aditivos agrícolas, né? Os famosos agrotóxicos. Então, hoje a gente vai no supermercado e a gente vê aí muitos desses hortifrutis em tamanhos muito grandes, né? A gente pode saber que ali vai ter um aditivo agrícola. E hoje a gente sabe que no Brasil é liberado, né? Então, infelizmente, a gente tem essa contaminação. E esses aditivos agrícolas, o que eles fazem? Eles produzem no nosso organismo EROS, que são espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres, que fazem um envelhecimento. Envelhecimento da minha pele? Do que? Meu cabelo fica pior? Não, o envelhecimento do teu organismo. Então, você vai desenvolver doenças pela ingestão. Um exemplo muito que eu quero que o pessoal de casa preste atenção. Parem de comprar garrafinha de água plástica e ainda deixam no carro, no sol. Muitas dessas garrafas, agora a indústria já está com um olhar um pouco melhor, mas muitas delas têm um xenobiótico que se chama bisfenol. E o bisfenol ele é um grande causador de câncer, inclusive, e ele pode estar presente nessas garrafas, tanto que eu oriento guardar
não usou tudo, não guarda nada em plástico. Sempre potinhos de vidro, pra gente não ter essa contaminação. Então, tá aí a dica, gente. Você sabe, a gente já vem falando há bastante tempo que plástico é perigoso. Nem toda indústria tira o bisfenol do plástico, né? Porque é mais caro fazer um plástico, uma embalagem sem o bisfenol do que fazer com o bisfenol. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Mas vamos começar por essas maravilhas aqui? Vamos lá, vamos começar aqui. Terminar com aquela delícia ali. Vamos. Acho que a verdura, a gente começa por ela, porque ela tá presente no teu dia a dia, às vezes mais do que as próprias frutas. Porque às vezes você não tem uma variedade muito grande de fruta, mas de verdura você precisa cozinhar todo dia, né? Sim, exatamente. Então aqui a gente tem a abobrinha, ela é riquíssima em... O chuchu. E ele é riquíssimo em ferro, vitamina C, vitamina A. E ele contém também fibras, do que eu estava falando antes, ali. Fibras, intestino. Exatamente. Que eu preciso de fibras. Então, eu vou ter aqui, gente, fibras que vão alimentar as minhas... Ele funciona como um pré-biótico. Vão alimentar as bactérias do meu intestino e assim eu vou ter um intestino funcionando melhor. Se eu comer todo dia, eu já consigo uma melhora, por exemplo, no meu intestino. Sim. O chuchu, ele vai me ajudar nesse ponto. Ele ajuda. Aí nós passamos aqui, então, para agora, sim, né, a abobrinha. Nós temos também vitamina A, temos ferro, temos zinco, tá? A abobrinha riquíssima. A gente, na verdade, vê aqui várias... essas colorações são colorações saudáveis, né? Vitamina A e vitamina C totalmente presente aqui também, tá? Aí nós viemos aqui para maçã. A maçã a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado justamente com os aditivos agrícolas, né? Hoje chamados aditivos agrícolas, que é um xenobiótico, porque eles utilizam. Só que a maçã, ela é riquíssima em vitamina A, vitamina C, ela tem também flavonoides, que é um antioxidante. Então, se eu tenho radical livre, eu tenho que comer antioxidante para... Tô aqui. Radical livre é esse soldado. Eu tenho que pegar um alimento que tem um soldado mais forte para matar o radical livre, que vem junto desses alimentos que são os xenobióticos. Então, a maçã, ela, na casca dela, a gente tem muita fibra, que também auxilia o intestino e aumenta a saciedade. Então, com casca eu devo comê-la? Com casca. Me diz uma coisa, para higienizar esses alimentos, esponja, detergente, água sanitária, um banho de piscininha na água sanitária. O que tem que fazer para limpar, para tentar tirar o máximo possível desses veneninhos, né, que é utilizado na agricultura? Infelizmente, os aditivos agrícolas a gente não tira, tá? Mas, para a gente fazer a higienização deles, a gente faz com hipoclorito. Hoje a gente encontra hipoclorito para venda no mercado mesmo. Tá? Então, que o hipoclorito nada mais é do que água sanitária, né? Mas a gente pode acabar excedendo a quantidade de água sanitária que a gente está colocando aqui nesse alimento e acabar se intoxicando com a água sanitária. Aí né? aquela velha história, né, gente? O molho fica mais caro que o peixe. Então... E a gente não colocou aqui nenhum folhoso. Folhosos verdes escuros são riquíssimos em vitaminas do complexo B. E eles também, a gente coloca em imersão com hipoclorito e você pode, se você colocar às 10 horas da manhã, 1h da tarde já está cozido em volta. Certo. Vamos fazer o seguinte, você fica aqui comigo e agora eu vou chamar um recadinho bem rápido para você que está nos assistindo aí do outro lado. Para quem está com dor no corpo, né? Eu vou dormir tranquilo, vou acordar disposto. O que acontece? Você acorda pior do que quando você foi dormir, não é verdade? Mas o Johnny tem um recadinho. É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não está funcionando direito, presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com água,
ácaros, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais, personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então, eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos, tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto, mas tem que correr e ligar, 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime. Isso aí. Obrigada, Johnny, querido. Tem interação de vocês. Vamos lá, Roberta. Vamos ver quem que mandou mensagem pra gente. Mirleide, minha querida, um beijo no coração. Ó, Mirleide de Castro Coelho. Minha xará. Ó, tua xará, olha aí, ó. Boa tarde, Carlinha. Faço uso de todos esses alimentos. Amo demais fazer o chuchu no arroz, colocar a abobrinha no feijão, juntamente com a berinjela. Menina, que delícia! Adorei essa ideia. Eu amo feijão, amo berinjela e amo abobrinha. Acho que os 3 juntos devem ficar sensacionais, né? Maravilhoso. A gente também não pode esquecer que no processo de preparo, quando tu vai cortar ou até mesmo levar esses produtos a temperaturas muito elevadas ou guardar na geladeira para usar no outro dia, a gente já perde alguns nutrientes. Então o ideal é fazer e já comer. Sim, o ideal seria, mas você não vai fazer totalmente... Imagina, o chuchu você não faz para comer ele inteiro. Você não come um chuchu no dia inteiro. Um chuchuzão desse aqui, hein? O que vocês acham? É aquela velha história, né? Às vezes você faz comida para um montão de gente, às vezes é só para você. Quando é só para você, você consegue escolher. Eu vou fazer todo esse chuchu refogado e vou comer ele ali com meu feijão, com meu arroz, enfim, né? Aí vai da quantidade de pessoas que tem na sua casa também, né? Vamos lá para laranja, agora vamos continuar aqui com as frutas. Então aqui nós temos a laranja, né? Que todo mundo sabe, é riquíssima em vitamina C também, né? A vitamina C, ela vai ajudar na produção de glóbulos brancos para a nossa defesa, tá? Que seriam células de defesa. Então, além da vitamina C aqui, a gente tem muitas fibras. Eu sempre recomendo os meus pacientes a comerem também o bagaço. Então, da laranja. Comer a laranja, tá, gente? Não é simplesmente pegar 10 laranjas, fazer um montão de suco, tomar e jogar toda aquela parte boa que vai ajudar o teu intestino, porque é no intestino que tá a tua imunidade a melhorar, a deixar você mais forte contra doenças e infecções, tá? E glóbulos brancos, para quem fugiu aí das aulas de ciência na escola, eles são os nossos soldadinhos de defesa, são eles que ajudam nas infecções. Por exemplo, quando você enfia uma farpa no seu dedo, e começa a infeccionar, começa a ficar tudo cheio de pus amarelinho ali onde você enfiou essa farpa no dedo. Isso quer dizer que os glóbulos brancos estão fazendo o seu trabalho, estão agindo contra aquele bichinho estranho que tá ali, né? Sim. Então, dica pra vocês. Agora vamos de tomate? Tomate, que é um fruto, né? Aqui na laranja eu tenho a casca grossa, então para entrar um aditivo agrícola aqui fica muito mais difícil. Mas no tomate, no pimentão, infelizmente a gente tem uma contaminação muito grande, né? E aqui nós temos licopeno, que é o antioxidante que eu falei que eu preciso do antioxidante para, bem como você falou, dos glóbulos brancos, né? O soldadinho para matar ali. Eu tenho antioxidante, eu ingiro esse antioxidante e mato os radicais livres que podem, porventura, aí, ocasionar alguma doença. Legal. Tá? Agora, o maracujá. Se a casca da laranja grossa, imagina a casca deste maracujá, meus amigos. Nossa, minha boca tá salivando. Um cheiro que tá aqui nesse estúdio, vocês não fazem uma ideia. A gente foi cortando as frutas, elas foram perfumando, mas quando chegou a vez do maracujá, ele acabou com as outras, né? Porque ele tem um cheiro incrível. Isso daqui, gente, é quase que uma, vamos dizer assim, uma
como é que a gente pode falar? Uma roupa de ferro, como é que a gente fala? Me ajudem aí, produção. Armadura, obrigada. Armadura. É uma armadura. E nessa armadura entra também esses veneninhos? Consegue entrar, porém não em tanta quantidade quanto maçã, alimentos que tenham, né? que tenham a casca um pouquinho mais fina. Né? O maracujá ele é delicioso, né, para fazer sucos. Aí sim nós podemos usar também o maracujá. E, gente, é muito importante a gente também pegar as sementes, tá? Uma das sementes... Não descartem a semente. Uma das sementes mais ricas que nós temos é a semente de abóbora, tá? A semente de abóbora aí para Alzheimer hoje, que tem se falado tanto em Alzheimer, né? Então, a semente de abóbora é muito importante. Infelizmente, não temos ela aqui, mas outro dia podemos falar sobre. Vamos falar sobre sementes. Aqui também vitamina C. E nós temos o caroteno aqui e vai ajudar também no intestino. O maracujá também é bom para intestino. Com semente, tá? Não vai deixar a semente de lado, não. E aqui? E essa semente aqui, vocês gostam? Quem já mordeu uma sementinha dessa sabe o que ela é, um pouquinho amarga, dependendo aí do paladar. O meu paladar fica apimentada. Sério? Fica apimentada. Mas eu gosto. Nossa, eu nunca escutei nenhum relato. Semente e tudo. Essa semente aqui vai te ajudar também a ir no banheiro. Olha aí que legal. Tá? E o importante, o mamão também, como todos os outros aqui, rico em vitamina A, vitamina C, beta-caroteno. E ele é antioxidante, combatendo os radicais livres, que seriam esses causadores de doenças. E o mamão, ele é importante porque ele tem uma enzima digestiva que se chama papaina. Então, aí a gente lembra do mamão papaya, né? Ela tem, assim como no abacaxi também nós temos, mas no mamão nós temos a papaina. E essa enzima, ela ajuda na digestão, o que vai ajudar na absorção. E aí eu elevo a minha imunidade, eu consigo absorver melhor esses alimentos. O ideal é consumir eles todos os dias, de preferência, viu, gente? Sim. Quer dizer, o tomate ali na hora do almoço, a maçã no lanche da tarde, o mamão no café da manhã, o maracujá, de preferência, num suco, né? Que todo mundo adora fazer um mousse de maracujá e é gostoso mesmo, mas vamos evitar o açúcar nesse caso aqui. Sim. E assim, você vai ter que voltar pra gente falar sobre outras delícias, sobre as nossas sementes que são tão importantes, mas acho que foi de, assim, enorme ajuda hoje pra gente poder entender que a imunidade precisa ser aumentada e ela funciona diretamente Ainda no mais nosso agora, intestino. né? Que tá vindo o friozinho aí. Exatamente. E não adianta, eu estou gripado, vou chupar uma laranja. Você já está com o vírus no teu, ou a bactéria, enfim, qualquer Você tem que comer isso aqui pra antes. evitar. Exatamente. A gente tem que ter para evitar. E aí, quando tu fala de porções, eu indico 3 porções de legumes e 3 de frutas por dia. Todo dia. Todo dia. Obrigada, querida. Obrigada, Tu. Prazer te receber. Muito Escuta, obrigada. de onde você é? Eu sou gaúcha, mas vim de Minas. Ah, meu Deus do céu. Uma gaúcha que fala um tu, meio porta-porteira, E a família é carioca. Oh, meu Deus, que mistura boa. Meio cigana. Aí é bom que em vários lugares a gente vai conhecendo também frutas e frutos diferentes. Exatamente. O Brasil é tão gigante, Uma alimentação né? Isso aí é bom vasta. demais. Obrigada, querida. Obrigada. Até mais. Bom demais! E você que está me assistindo, acabou este programa! Ai, tava tão bom, né, gente? Hoje vocês arrasaram nas interações também. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão por tua companhia. E agora você fica com o programa Eis-me Aqui. Um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã. Tchau!